eu sempre gostei de desenhar sobre minhas paixões, né, Lê? E justamente por isso, uma das minhas paixões também, né, Otto, sempre fui muito politizado, sempre gostei de política, por isso que depois eu comecei a fazer o doutrinador, por causa, né, também dessa paixão, essa coisa da indignação, da revolta. E aí eu fazia esse universo de rock e de heavy metal, que essa revista é sobre heavy metal. E aí foi muito importante também essa partezinha ali. Eu fiquei uns 2 ou 3 anos fazendo isso, publicando, né, novamente. Isso me deu segurança para eu voltar a desenhar alguma coisa, algum projeto mais autoral, como você mesmo falou, mais denso, mais, né, e me deu força também, como as pessoas gostavam desse trabalho na revista de rock, me deu segurança para eu começar a desenhar e comecei a enviar o Doutrinador, que foi criado em 2008. Eu estava justamente numa outra agência de publicidade, uma agência onde eu também fiz várias campanhas políticas. E aí eu mandei, nessa época, em 2008, eu mandei para 14 editoras aqui no Brasil. 14? Eu tinha umas 40 páginas produzidas, eu mandei para 14 editoras aqui no Brasil, que era, né, Leda, assim, o caminho natural na época, ainda você passar, vamos dizer assim, pelo crivo de um editor para poder publicar, porque a gente não tinha as redes sociais como a gente tem hoje, né? As pessoas se autopublicam, ou seja, é um universo, né, um cenário completamente diferente. E aí eu mandei para essas 14 editoras, 11 delas me responderam basicamente a mesma coisa, que tinham gostado do material, mas que os seus advogados lá, né, o setor dos advogados falou assim, ó, não publica isso porque vai dar merda, né? Porque o doutrinador, né, para quem não conhece e ninguém nunca, quem não viu, o doutrinador é um vigilante, assim, no melhor estilo Batman, ou Justiceiro, ou então Rorschach, que ele caça políticos. O grande diferencial dele, né, os vilões do doutrinador são nossos políticos corruptos. Então, os advogados falaram, ó, não publica isso, que Sai correndo disso. vai dar problema com certeza. E aí foi assim, aí eu fiquei triste, claro. E as outras 3? Não me responderam. Não responderam. E aí dormiu na gaveta, então, né? Engavetei o projeto, meio que deixei para lá. E aí, quando 2013, ele dormiu lá quietinho na gaveta 5 anos. Quando foi em 2013, né, a gente já tinha o Facebook, já tinha as redes sociais, né? E aí você já podia passar para aquele lema do it yourself, aquele lema punk, né? Faça você mesmo. Então, eu, por pilha, né? Por força de 2 amigos que também gostavam muito do personagem, eu dei uma reformulada nele, coloquei ele mais sombrio, mais violento, com a máscara. Ele não tinha máscara no começo, botei a máscara, que na verdade virou a grande, né, marca dele, a máscara com o olho vermelho, e comecei a postar no Facebook, Leda, assim, de forma, cara, juro, completamente sem compromisso, sabe? Só por postar mesmo, só para colocar ali no papel a minha indignação contra a corrupção, contra a nossa classe política. E aí, o que acontece? Aquelas coisas, né, que só acontecem uma vez na vida. Eu começo em 2013, em março. E aí, em junho, começam as manifestações, né? Aquele período, né, que todo mundo lembra. E aí, nessa época, o personagem ganhou muita relevância, ganhou muita audiência, aí, né? Porque justamente, pô, um vigilante, um justiceiro no Brasil, caçando políticos corruptos, naquele momento onde, né, a indignação estava à flor da pele, né? Exatamente, né? Nunca, sei lá, eu não lembro de uma dose tão maciça. O cara veio na hora certa, né? Na hora certa era aquela, né? Exatamente, aquela dose maciça de indignação, as pessoas na rua. E aí virou meio que, entre aspas, né, um símbolo para algumas pessoas, principalmente, né, a galera mais jovem que estava ligada ali nas redes.
E aí o personagem ganhou relevância e eu comecei a sair em alguns veículos, né? Na época, e até dei entrevista para vários veículos lá de fora, a Rolling Stone da Argentina, o The Guardian, o Vocative de Nova York, enfim. E aí como é que se diz? Foi encorpando um projeto, né, que eu tinha, como eu acabei de dizer, que eu tinha feito de forma assim, meio que, né, meio por fazer, assim, sem compromisso algum. E aí já foi me dando aquela sensação, né, aquele sentimento real de que eu tinha alguma coisa realmente grande e potente nas mãos. E ainda em 2013 já começou o namoro com o cinema. Assim, eu já comecei a receber pelo Facebook, né, umas sondagens de alguns diretores e produtores importantes no Brasil, né? Aí eu falei com o Caio Gulani, com o Tomás Portela, Afonso Poyar, eles perguntando, pô, se os direitos autorais eram meus e tal, o que eu pensava em fazer, blá. E aí, definitivamente, eu falei assim, pô, cara, esse personagem realmente ele pode crescer de uma forma que eu nunca esperava, nunca esperaria que isso acontecesse quando eu criei lá em 2008. E aí, enfim, esse namoro até 2013, 2014 acabava não dando em nada, nenhum casamento. Só que em 2015, né, aí no final de 2015, a Downtown Filmes, que é, né, a principal distribuidora de filmes nacionais aqui no nosso país, eles me fizeram uma proposta e aí finalmente, né, deu em casamento e começamos a produzir e escrever O Doutrinador para o cinema, que é a primeira adaptação de um super-herói brasileiro no século XXI, né? Então, aquilo... aí começou o sonho, né? Começou o sonho, literalmente, né? Às vezes eu me beliscava de, pô, estou fazendo... que é o sonho, né? Na verdade, qualquer quadrinista, qualquer... começou a materializar mesmo, né? Exatamente. E aí foi uma época, né? Foram 4 anos ali trabalhando, né, generosamente a Downtown Filmes, que se uniu a Paris Filmes, que também é outra distribuidora e produtora grande, são 2 players, né, os principais players nacionais do cinema, da nossa área de audiovisual. Eles se uniram em torno do projeto e generosamente, nunca posso deixar de salientar isso, generosamente me chamaram para que eu participasse da sala de roteiro, mesmo eu nunca tendo escrito algum roteiro para cinema, sempre escrevi, né, para quadrinhos, ou então para alguma coisa de campanha política, mas nada perto da indústria do audiovisual. E aí eles me deram essa moral mesmo, né? Aí porque eles tinham a preocupação que uma sala de roteiro desvirtuasse a gênese ali, né, o perfil do personagem, que estava centrado nessa revolta, nesse perfil antissistema e quase como um extremista, quase como um criminoso. Ele é um anti-herói, na verdade, né? Ele não é aquele herói certinho que não prende, que, né, igual o Super-Homem, que não mata e tal. Perdão, que não mata. Ele realmente não prende, ele executa os vilões. E por isso... exterminador. Exatamente. E por isso sempre carregado com essa polêmica, né, de não prender, de só executar. E aí eu participei dessa sala de roteiro. Foi também uma experiência fantástica, com profissionais, né? 2 profissionais tarimbados, mais outros que eram menos experientes, mas também, pô, foi muito rico, foi uma experiência muito rica para mim. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!